Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a Mais Startupeiros, que hoje vai conhecer a Engagers. É um tipo de startup ligado ao ecossistema de solução de engajamento, que traz celeridade e, claro, todas as soluções possíveis para as empresas nessa era cada vez mais digital. Vamos falar com a Vitória. Eu já estou aqui com a Vitória Hipólito, ela que é cofundadora da Engagers. Seja muito bem-vinda aos Startupeiros, Vitória. O que é a Engagers no mercado? A Engagers é uma engagement tech que nasceu do encontro de 3 pessoas, uma que queria muito empreender, que era eu, uma que tinha trauma de empreender, minha sócia Andréia, e uma que nunca jamais tinha imaginado empreender, a Laila. A gente se encontrou aí já há algum tempo atrás, trabalhando, nos conheceu trabalhando como consultoras no mercado de engajamento. E a gente sempre viveu uma dor em comum, em mais de 300 clientes que a gente estava fazendo projetos e tudo mais, que era a dor de engajar pessoas em alta escala. E daí, a gente, observando muito essa dor, a gente percebeu assim, que engajar pessoas é extremamente difícil. E fica mais difícil ainda quando você tem 10 mil, 20, 30 mil pessoas que você precisa engajar para alguma meta da empresa, por exemplo. Claro. E para engajar, a gente precisa de método. E método precisa de tecnologia para escalar. Quando a gente trabalhava juntas como consultoras, a gente não tinha ferramentas pensadas de verdade para engajar pessoas em alta escala. Foi aí que a Engagers nasceu, em 1º de abril do ano passado, de 2022, quando a gente colocou esse método nosso, nós 3, que a gente chama de tríade Engager, por trás de uma tecnologia. Então hoje nós somos uma plataforma de engajamento que usa muita gamificação e que usa também, é alimentada muito por esse método autoral nosso, para engajar pessoas rumo a metas ambiciosas e que quando a empresa tem muita gente para engajar. E essa gamificação, como é que funciona por trás daí, né, desses bastidores que vocês desenvolveram? É um software, é um tipo de plataforma? De que forma a tecnologia está inserida mais precisamente? Legal. Nós somos hoje uma plataforma SaaS, Software as a Service, por assinatura, e ela tem 3 interfaces. Hoje ela tem uma plataforma onde o cliente contratante, ele entra ali, ele recebe o seu login e senha e ele cria campanhas de engajamento para qualquer tipo de objetivo que uma empresa tenha, a partir de templates, de tutoriais ou até com nível de serviço da equipe da Engagers. Essa é uma face. A outra face é a do player, ou seja, das pessoas que vão jogar aquela campanha de engajamento. E aí é uma plataforma web app, ela foi desenhada pelo nosso time de tecnologia para ser muito simples de usar, muito leve. A gente fala até assim, a prova de Brasil, porque a gente sabe do desafio que a gente tem aqui no nosso país, né? Da capilaridade mesmo, de pessoas que estão inclusas digitalmente. As pesquisas mostram cada vez mais isso, mas ainda não tem um baita celular para fazer download ou com uma memória boa. Então, um aplicativo web app muito leve, onde as pessoas vão recebendo ali os estímulos de cada campanha e cumprindo missões dessas campanhas de uma forma muito fácil. E a gente tem uma terceira face, que são os dashboards, que também quem acessa isso é o cliente contratante. E o que ele acompanha? Absolutamente tudo que é jogado pelos players em tempo real, os dados sobem para o dashboard, então os clientes conseguem acompanhar tudo que está acontecendo em cada campanha. Todas as respostas, nível de adesão, né? Como que está, por exemplo, cada regional de uma empresa, cada loja, né? Se a gente está falando aí de varejo, por exemplo, quem está jogando, quem não está jogando e quais são os resultados e os KPIs que estão sendo movidos em cada campanha. Então, são as 3 fases. Importantes métricas para não só a empresa ter uma noção, mas também, eu não sei se vocês também atuam somente B2B ou B2C também, tipo profissão de influencer, por exemplo, que mudou bastante nessa era cada vez mais digital, né, que a gente vive. Também é algo que conversa com o desenvolvimento do negócio de vocês? Como é que a gente olha também para esses públicos? Interessante essa pergunta, porque a princípio a gente entrou no mercado, né, aí faz 1 ano e meio mais ou menos, com muito foco em engajar colaboradores, com esse desafio. De repente, começamos a receber demandas do tipo Engagers,
eu preciso engajar meu time de vendedores, engagers, eu preciso engajar meus clientes. Então, eles já pagam pelo aplicativo e não entram, não acessam, né? A gente tem ouvido muito essa dor. Outras do tipo, eu preciso engajar minha comunidade, os membros da minha comunidade, ou até preciso engajar alunos. Ouvindo tanto essas dores, eu e as minhas sócias, a gente decidiu pesquisar esse mercado dessas dores de engajamento. E a gente descobriu que é um mercado muito maior do que o RH, do que engajar o RH. Então, sim, a dor de engajamento, ela está presente em muitos universos diferentes. Sim. É algo que a gente tem se dedicado a estudar cada vez mais e que faz parte da visão da Engagers e atacando um mercado por vez. E até porque a cultura de consumo também mudou bastante. Então, é muito isso, né? Do que fazer, de como isso reflete e vice-versa. É uma via de mão dupla. Total. E assim, a gente vê que, por exemplo, hoje a gente vive a maior era da desatenção e só vai piorar. Então, que empresa que hoje não está querendo atenção, né, na mente, no coração de um consumidor? Eu tenho muita convicção que as empresas que mais descobrirem esse segredo de como engajar pessoas, porque no final são pessoas, Sim. né? Ora você é colaboradora, ora você é consumidora, ora você, né, é aluna. Então, as empresas que desvendarem o que faz despertar engajamento nas pessoas vão sair na frente, porque só vai piorar. Sim. Né? A competição por atenção só vai piorar. A gente já tem dados aí mostrando que passamos 9 horas por dia no celular aqui no Brasil. E cada vez mais com a pressa, né? De tipo consumo rápido e sucinto. Não quer nada que demore nem que perca tempo. Isso. E uma coisa que faz parte da nossa metodologia da tríade Engager é você conseguir desenhar estratégias de engajamento que tenham um equilíbrio perfeito entre 3 coisas. Por isso que é uma tríade. Atacar o cérebro do jeito que ele gosta de receber informação. Atacar emoções, o coração, saber despertar emoções e colocar as pessoas em modo ação. Quando a gente combina esses 3 pilares entre uma estratégia de engajamento, os resultados são incríveis. Sim. Então, isso que vai fazer tem que fazer cada vez mais parte nesse mundo da desatenção. Quem conseguir atacar cérebro, corações e levar pessoas para ação, vai ter consumidores mais engajados, né? Membros de comunidades mais engajados, vendedores mais engajados, Sim. alunos. Essa é um a nossa efeito dominó convicção. positivo, né? Que vai impactando em cadeia tudo isso a partir de uma atitude que realmente é crucial para o sucesso ou, enfim, para mitigar ele ou acelerá-lo. Agora, quando a gente olha para o Brasil como um todo, tipo, diferenças regionais, a gente tem aspectos culturais que às vezes pode também determinar esse ritmo de consumo e tal, da informação ao engajamento. Como é que vocês mapeiam o Brasil nesse sentido? A gente já sabe pelas pesquisas mais recentes que o Brasil está incluso digitalmente. Tá. Não tem mais essa história de é impossível levar tecnologia para os 4 cantos do país. As pessoas hoje elas estão inclusas digitalmente. Agora, há sim um desafio muito grande em termos de gerações, né? E hoje, por exemplo, a Engagers ela está com muito foco em engajar times de vendas, especialmente das lojas físicas, de varejo, né? Que tem aí, como que a gente chega na pessoa que está lá no interior do Acre e que seja relevante para ela e para a pessoa que está no escritório de São Paulo da mesma forma. Hoje o que a gente cria e analisa aqui nas nossas estratégias de engajamento é construir campanhas que tenham essa capilaridade de regional mesmo e que seja tão intuitiva, fácil e que as pessoas curtam entrar para quem está na matriz em São Paulo, para quem está espalhado no Brasilzão. E a gente já vê que está funcionando. Então a gente tem cases, por exemplo, de times, 17 mil pessoas espalhadas pelo Brasil que em 3 semanas por uma campanha de engajamento aí feita na plataforma da Engagers,
foram mobilizados mais de 180 mil iniciativas de vendas nessas 3 semanas, e esse time bateu uma meta anual de vendas no mês do game, né, que foi em junho. Sim. Então, isso não seria possível se fosse uma iniciativa só legal para quem está no escritório corporativo. Porque a gente não dorme à noite, é como que a gente realmente penetra Brasilzão adentro e cria algo realmente que abrace a capilaridade do nosso país. Sim, e a questão de uma empresa observa o trabalho de vocês, quer adquirir esse tipo de serviço. Como é que funciona esse tipo de contato? Vocês têm direto contato com o pessoal de gente de gestão, RH ou marketing da empresa? Como é que fica esse contato e como vocês atuam diretamente nessa frente? Legal. Somos uma plataforma de assinatura. Hoje a gente observa 2 perfis que são contratantes dessa plataforma dentro das empresas, né? Foco bem B2B mesmo, que é o RH e cada vez mais a pessoa que está gerenciando times de vendas. Tá. Hoje é o que a gente consegue observar onde tem um resultado para o negócio do contratante mais rápido, que move receita ou gera economia através dessas campanhas. Então a gente observou, foi até algo natural que começou a acontecer a partir do nossa entrada do mercado ano passado, a gente entrando pela RH e acabando pelo RH mesmo, nos levando para a área de vendas. Olha, sim, porque a comunicação interna acontece e os resultados vêm também positivos, né? Não tem como não linkar. Ali é onde a gente mais consegue observar de fato resultados, mexendo ponteiros do negócio, como vendas ou economia. Mas também dentro do RH a gente já observou clientes mexendo resultados como diminuição de turnover, que impactou aí R$1 milhão em economia para a empresa em um ano. A gente também já observou, por exemplo, aumento de eNPS por campanhas de engajamento. Agora, quando a gente vai para o time de vendas, aí a gente está vendo o time batendo meta, trazendo receita para a empresa. E aí foi um movimento que acabou acontecendo de forma até orgânica aqui. Sim. Ai, que bom. Foi uma surpresa boa. Que bom, porque a gente vê que realmente são reflexos positivos. Desde aquela pessoa que está diretamente recebendo esse tipo de orientação, enfim, esse tipo de oportunidade, né, de engajamento dentro da plataforma de vocês, mas também um giro econômico, porque são reflexos positivos também que vêm daí, não é, Vitória? Exato. E algo que é muito forte aqui no time da Engagers e até faz parte da nossa cultura é que a gente é obcecado por mover ponteiros de resultado, tanto para Engagers quanto para os nossos clientes. Então a gente sempre, quando entra um cliente novo dentro de casa, a gente pergunta: que ponteiro você quer mexer com a sua campanha, em cada campanha? É importante essa triagem, né? Um tipo de triagem. E aí a resposta vai ser determinante para Depende de cada desafio, porque hoje a gente acabou criando com um método algo que os clientes podem criar campanhas para diferentes objetivos, como aumentar vendas, diminuir turnover, mas até, por exemplo, fazer iniciativas de compliance, que é algo tão difícil, né? Hoje é o departamento jurídico, tem que implorar para as pessoas responderem um formulário, fazerem um treinamento de compliance. É muito difícil chamar a atenção das pessoas que estão com as suas metas ali, seu dia a dia. E a gente já teve casos aí que em 5 dias, uma empresa seguradora, a partir de 800 colaboradores, gerou mais de 10 mil iniciativas de compliance, como mudança de senhas, treinamentos, etc., numa campanha de engajamento usando o nosso método. Não, engajar é preciso, a gente sabe que esse mundo, principalmente o pós-pandemia, trouxe, né, a necessidade mais urgente de entender o que é que temos de formação social agora. E desde então, porque esse pós veio com digitalização, que foi forçada inicialmente, depois foi assim, não vivemos sem mais, não tem jeito, e hoje tudo a palma, ao alcance da mão, um celular que pode mover realmente carreiras e vidas, e mudanças de vidas significativas, não é, Vitória? Depois da pandemia, teve uma inclusão digital muito rápida. Sim. Foi acelerada demais. Tem pesquisas que mostram que em apenas 3 meses de pandemia, o mundo acelerou digitalmente o equivalente ao que faria em 7 anos
foi forçado e foi muito rápido. E o que do ponto de vista de nós, né, que somos uma empresa de engajamento, o que a gente começou a observar? Principalmente no mercado que a gente atua, que é um mercado hoje que está dentro de um mercado, por exemplo, de treinamentos corporativos. As ferramentas digitais, elas foram feitas, as empresas até aplicaram, mas o resultado foi muito baixo. Então, assim, pouquíssima adesão às iniciativas corporativas que envolviam tecnologia. E a gente percebeu que foi deixado muito de lado o fator humano nessa aceleração da digitalização no nosso mercado. Então, algo que a gente tem uma visão muito forte em tudo que a gente põe à mão é como que a gente faz com que a nossa tecnologia esteja a favor de gerar conexões humanas. Sim. Que daí a gente começa a observar engajamento vindo à tona. Pois é, o olhar humanizado sobre as organizações, que é super importante. A gente segue agora para um rápido intervalo, mas continua por aqui. Na volta, a Vitória fala tudo isso e muito mais a respeito desse mercado. Já, já. Estamos de volta. No bloco anterior, Vitória, você contou alguns processos, né? Desde a dor de mercado identificada e o entendimento maior sobre a startup de vocês. Fiquei curiosa sobre a questão do investidor, a figura do investidor, que é super importante. Não sei se difere de alguma forma. Como foi para você esse processo? Olha, é uma história um pouco diferente do que eu vejo do mercado startupeiro aqui nacional, porque quando eu, André e Laila, a gente lançou Engagers para o mercado, na verdade a gente tinha uma ideia muito clara do que a gente precisava de tecnologia para pôr nosso método em ação. Nosso time de tecnologia começou a construir e é aí que a gente se entendeu startup. A gente não conhecia muito do mercado startupeiro, da forma, né, como se faz através de investimentos anjos e depois as rodadas de investimento. A gente foi mais raiz. Lá atrás, essa é a nossa segunda empresa juntas. A gente já teve uma empresa juntas antes, daquelas que a gente teve que pegar empréstimo, vendemos carro, apartamento para financiar aquela nossa primeira ideia. E a Engagers nasceu, né, como a partir dessa outra empresa e a gente não conhecia esse mundo. Então a gente acabou tracionando de forma orgânica desde o nosso lançamento a partir de clientes mesmo. Então a Engagers é uma startup bootstrap, a gente não tem nenhum investidor nos financiando por trás até então. E a gente foi crescendo, a gente foi do 0 a 2 milhões em vendas nesse 1 ano e meio mais ou menos de mercado. E isso foi muito importante para que a gente pudesse identificar de fato se o nosso método ele resolve uma dor real, as pessoas estão querendo comprar. E a gente percebeu que sim. Aliás, a gente foi crescendo organicamente por indicação, né? Cliente que indicou outros clientes. Nesse meio tempo, a gente se dedicou a estudar. Então, esse mercado startupeiro, e a gente conheceu algo muito interessante que nos fez sonhar muito, além do que a Engagers, que nasceu ali em abril de 2022, uma visão muito maior. Nisso a gente falou, a gente precisa de pessoas que nos complementem aqui com visões que a gente não tem. Então a gente montou um board aí a gente chamou de Angel Army, um exército de anjos que trouxeram visões complementares para o nosso board ali. Então a gente tem desde a nossa primeira cliente, que foi a primeira cliente da Engagers, ela quis apostar na gente e hoje ela nos ajuda com o olhar da nova economia, uma pessoa muito influente nesse meio. A gente tem o mesmo investidor anjo que investiu no Banco Neon, no Quinto Andar, aí na Mercado Bitcoin, ele também olhou, ajudou assim, a gente a sonhar muito maior aqui para Engagers, e ele traz isso. A gente tem fundador de Scale Up, o fundador da Tembice, que inclusive estamos aqui no hub da Tembice aqui, que traz um olhar para a gente
de uma startup de alto crescimento, que é o caminho que ele fez e que ele tem esse olhar muito de fundador para fundador, nos ajudando a nos preparar para o nosso momento de escala. Então a gente fez assim um pequeno round, que foi muito mais simbólico do que financeiro. Não foi para financiar engagers, mas foi para trazer essas pessoas que vão nos ajudar a ir para um sonho muito maior, que é o que vem pela frente. Por falar pelo que vem pela frente, também futuro, médio e longo prazo, o que é que você poderia compartilhar com a gente com relação a não só os desafios para atingir essas metas, mas como vocês visualizam elas? Legal. Nosso grande desafio agora é que a gente já validou muitas hipóteses. Se a gente tem fit mesmo, product market fit no mercado, é preparar essa empresa para a escala. Então esse é o grande desafio que a gente entra em 2024 já com isso no nosso roadmap aí. E o que vem pela frente é uma ambição muito grande de ser a primeira empresa que vai ser um ecossistema de soluções de engajamento para esse mercado que é muito além do RH. É um mercado que está olhando para dores, como eu falei, né, de engajar clientes, de engajar alunos, de engajar comunidades e engajar vendedores. E nós queremos ser o primeiro e o maior aqui. A gente se inspira muito em modelos de negócios internacionais, mas a gente também não é nenhuma cópia, um copia e cola de uma empresa que existe. E outra coisa que vem pela frente é a inteligência artificial no nosso produto. A gente já tem aí validado algumas hipóteses de alguns caminhos para seguir, um braço fintech também. Sim. E internacionalização. Ai, que ótimo, sucesso sempre. Agora, questão da internacionalização, comparação Brasil-mundo em termos de referência ou até realmente de posicionamento de mercado. A gente tem algum comparativo? Como é que vocês olham também para isso? Algum país que se destaque, alguma referência? A gente está olhando bastante para empresas que estão no Vale do Silício. A gente se inspira muito em empresas que conseguiram fazer o trajeto até o IPO para entender o que fez, né, a empresa chegar e resolver dor real e trazer resultado real para os seus clientes. Então a gente olha mercados muito diferentes do nosso também para colher inspiração e novamente se abastece disso, mas a gente não é um Ctrl+C, Ctrl+V de nenhuma delas. E quando a gente fala para internacionalização, o nosso foco assim imediato, claro, é se consolidar bem no Brasil antes de dar esse passo, mas depois começar via América Latina. Ah, que bom, até porque cada país tem sua questão peculiar de como administrar, como a população recebe isso e como as empresas também precisam, né? Então é algo muito personalizado, muito próprio de cada local. A gente fala de cidades diferentes, estados diferentes, quem dirá os países, né, diferentes. E como a gente tem observado essa nossa capilaridade, né, de conseguir penetrar Brasilzão com a nossa tecnologia, a gente vai procurar para os mercados mais similares a esse, onde ainda é difícil de chegar, né, quando a gente fala na ponta das enterprises, no time de campo mesmo, onde é difícil como é no Brasil. Uma vez que a gente está conseguindo no Brasil, não tenho dúvida que a gente vai ser uma boa solução aí também para esses outros países. Ai, que seja, estou aqui na torcida. Agora a gente está quase no final já do programa, mas antes, esse espaço final para você dar suas considerações, suas dicas, fica à vontade, Vitória. Olha, eu acho que o grande desafio de empreender no Brasil, que já é muito difícil, não serão nem os desafios que a gente encontra de mercado, sabe? Porque onde é desafio é um parquinho para empreendedor criar a solução criativa. O maior desafio é o interno, é escolher coragem. É escolher coragem sempre, né, nessa jornada que é uma montanha-russa de emoções. Eu sou filha de mãe solo e ela é uma pessoa que ela sempre me ensinou entre medo e coragem, escolher coragem. Ela sempre foi aquela pessoa que dava o salto de fé, sabe? Que dava o passo antes de ter o chão. E ela conseguiu fazer coisas incríveis para mim, pela minha vida, que me deu muitas oportunidades, sempre nessa linha de vai que a gente dá um jeito, vai que a gente faz acontecer, e ela sempre fez acontecer. Eu acho que isso é a minha maior dica para qualquer empreendedor que esteja assistindo, é
Empreender é sobre dar saltos de fé, é sobre você dar o passo antes de ter o chão. E é sobre você escolher coragem. E isso é difícil, mas quando a gente consegue, é assim que eu tenho certeza que todos esses empreendedores que estão movendo aí a economia brasileira fizeram e que a gente tem que fazer também. Então essa é a minha maior dica para quem está assistindo, é assim, vai lá, dá o seu salto de fé em rumo do seu sonho, que você vai encontrar gente que está fazendo isso também. E essa é a nossa tribo. Ai, que dica maravilhosa, porque isso não só simboliza o aspecto fé, e isso aí, né, é relativo e é respeitoso para qualquer tipo de fé, e aqui não é religião que a gente fala, mas principalmente por questão de serem 3 mulheres, de você ter citado o exemplo da sua mãe, a gente fala de sororidade, fala do feminino também no mercado de trabalho, que precisa ser cada vez mais visto como mérito, e parabéns sempre por vocês estarem nesse engajamento total e por compartilhar aqui a história no Startupeiros. Conte com a gente sempre. Legal, foi uma honra estar aqui. Meu convite final para todos é Let's Be Engagers, é o nosso lema aqui, que a gente acredita que engajamento é como uma chama, por isso essa vela aqui. Que uma chama, quando você tem uma vela pode acender muitas outras chamas. E ser um engager também, você pode acender muitas chamas de engajamento por aí, né? E abastecer pessoas que vão mover resultados para elas, para as vidas delas e para as empresas. Então, let's be engagers. Que ótimo. E cada um com sua luz, né? Isso. E ajudando cada vez com mais. Com essa chama. Pois é. Obrigada, Vitória. Obrigada. Olha, obrigada também você que está por aqui, sempre acompanhando os Startupeiros. Lembro que o programa também sempre fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.